Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Vim aqui hoje para a gente fazer uma questão bem interessante sobre lei de Hooke, né? Num contexto de uma mola presa a um corpo dentro do elevador. Vamos lá. Uma mola ideal de constante elástica K e comprimento natural L está presa por uma de suas extremidades ao teto de um elevador e, pela outra extremidade, a um corpo de massa M, que pende na vertical em um local onde a gravidade tem módulo G. Letra A. Calcule a elongação x0 da mola supondo que tanto o elevador quanto o corpo estejam em repouso na situação ilustrada da figura 1, em função de M, K e G, das grandezas massa constante da mola e gravidade local. Letra B. Considere agora uma situação na qual o elevador se mova aceleradamente e o corpo esteja em repouso relativamente ao elevador. Verifica-se que a elongação da mola é maior do que a anterior por um valor D, como mostra a figura 2. Está lá a figura 2. Calcule o modo de aceleração do corpo em termos de K, M e D, das grandezas constante elástica da mola, da massa do corpo e daquela elongação D colocada na figura 2. Tá? Então, na verdade, a gente tem a princípio uma análise a ser feita o seguinte: é uma mola ideal. Mola ideal é uma mola que respeita a lei de Hooke, tem massa desprezível, enfim. No local da gravidade, o LG, e analisar a letra A é analisar uma situação um pouco tranquila. Né? A letra A é um conceito de inércia, o corpo está em equilíbrio, está parado. Tá? Poderia também ser o elevador movimentando-se, subindo ou descendo com velocidade constante, qualquer velocidade, tá? Que daria o mesmo efeito de estar parado. Né? A gente sabe que quando o corpo está em equilíbrio, né, regido pela primeira lei de Newton, o corpo ou ele está parado, equilíbrio estático, ou ele está em MRU, né, equilíbrio dinâmico. Então, vamos para outro quadro para a gente analisar como é que seria a análise da questão do item A, onde a elongação da mola é x0, porque, na verdade, se eu tiro esse corpo daqui, a mola volta aqui e tem o comprimento L. O x0 é o quanto essa mola foi deformada, é o quanto, no caso, ela foi alongada. Então, o x0 é a deformação da mola. Vamos lá. Bem, então, olha só. Aqui eu tenho a situação do corpo, uma situação de equilíbrio. Estou fazendo um diagrama de corpo livre desse corpo, tá? E está aqui o corpo. Eu tenho a força elástica para cima, eu botei força elástica inicial, porque é da primeira situação, tá? E o peso do corpo. Se há equilíbrio, essa força elástica é o peso. Não é verdade? Força elástica é a constante vezes, em módulo, né? É a constante vezes a deformação sofrida pela mola. No caso, x0, tá? Peso é mg. Isolando o x0, que é o que ele está pedindo, né? Eu achei que x0 é mg sobre k, ou seja, eu consegui achar a deformação da mola, x0, em função das grandezas massa, gravidade local e constante da mola. Até aqui, tudo bem? Bem, agora na letra B, ele quer saber a aceleração que esse corpo vai ter, sabendo que ele não se movimenta em relação ao elevador, ou seja, o corpo é solidário ao elevador, então ele vai junto com o elevador, então a aceleração do corpo é a mesma do elevador. Tá? Bem, ele não fala nada para onde é a aceleração, tá? Mas dá para a gente deduzir. Porque a princípio tem, na situação da figura 1, que é o comando da letra A, é uma situação de equilíbrio. Então a força elástica que ele está atuando com uma deformação x0 se equilibra com o peso dele. Fizemos ainda há pouco no quadro anterior. Nessa situação, a deformação aumentou. A gente sabe quando mais deformada a mola fica, mais intensa vai ser a força elástica, a intensidade da força elástica. Quer dizer, a força elástica é diretamente proporcional à deformação que essa mola sofre, seja alongando ou seja comprimindo. Ok? Dá para ver nitidamente aqui que a mola foi mais alongada. Como ela foi mais alongada, a força elástica ficou maior do que ela era anteriormente. Tá? Consequentemente, com toda certeza, a aceleração vai estar para cima, porque a força aqui com o x0 equilibra com o peso, com uma deformação de x0 mais d, porque a deformação em relação ao comprimento inicial é x0 mais d. Então ela ficou mais deformada, então a força elástica aumentou, ficou maior que o peso, e há um desequilíbrio com a força elástica sendo maior que o peso. Então a aceleração vai estar para cima. Okay? Então vamos lá para o outro quadro agora para a gente terminar essa análise. Bem, então botei aqui, ó. Botei o corpo aqui, a força elástica já botei uma intensidade bem maior do que estava aqui, tá? E a força-peso, que é o corpo é mesmo força-peso. Nós sabemos que essa aceleração aqui vai estar para cima, pelo que eu falei instantes antes aqui. Então, a minha aceleração aqui, ó, vai ser assim.
Tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu faria aqui a minha análise para saber a minha força elástica agora? Força elástica vai ser maior que a força peso, então a minha resultante nesse caso aqui vai ser, vamos lá, força de caráter elástico menos a força peso, tá? O que sempre é força resultante? Massa vezes a aceleração vai ser força elástica K vezes a deformação, que é o x0 mais D menos P. Ok? Bom, vamos lá. Aplicando o distributivo aqui, eu tenho que M vezes A vai ser K vezes x0 mais K vezes D menos P. Só que tem um detalhe. Essa parcela aqui, Kx0, se a gente olhar aqui para a situação da letra A, Kx0 é Mg. Mg é P. Né? Não está no equilíbrio aqui na letra A? Kx0 é Mg, é P. Então isso aqui vale P. Então ficaria assim, ó. M vezes A é igual a P mais KD menos P. Quem está aqui gritando para cancelar é o P, né? Então posso cancelar aqui. Então ficou aqui M vezes A é igual a K vezes D. Então a minha aceleração será K vezes D sobre M, que é o que ele pediu. Encontre, na verdade, a minha aceleração em função das grandezas K, D e M. Então aqui eu consigo finalizar a minha questão. Até aqui. Tá tudo bem? Bem, antes de terminar a questão, eu queria fazer uma observação que pode ser interessante até para a confecção, né, da tua questão no quesito resposta. Será que eu achei essa expressão realmente está certo? Será que, nesse caso aqui, eu tenho uma expressão literal com grandezas físicas que de fato vai dar para a minha dimensão de uma deformação, quer dizer, alguma coisa em metros, centímetros, unidade de comprimento? Ou será que ali eu vou ter realmente uma dimensão de aceleração? Vamos dar uma olhadinha. Eu quero fazer uma análise dimensional aqui, mas não usando as primitivas, LMT, mas apenas uma conferência que de fato isso aqui dá realmente uma grandeza que tem por unidade a dimensão de espaço e ali a dimensão de aceleração. Então vamos pegar a primeira, analisar a primeira, depois vamos fazer a segunda. Vamos lá para o outro quadro. Bem, coloquei aqui análise da situação A, que x0 é mg sobre k. Vou fazer o seguinte, uma análise dimensional de x0 vai ser a dimensão da massa vezes a dimensão da gravidade sobre a dimensão do K, da constante elástica da mola. Tá? Esse K é Newton por metro no SI. Vamos usar o SI como referência. Tá? Newton por metro. Newton, unidade de força. Força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Então, o que a gente chama de Newton no SI é o que, na verdade, é quilograma metro por segundo ao quadrado. Que bom que chama de Newton. Ficar o tempo todo falando essa expressão aqui para unidade de força, né? Fica melhor falar Newton, né? Mas, enfim. Mas Newton, na verdade, é isso aqui. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, coloquei aqui, ó. Então, K é quilograma metro por segundo ao quadrado por metro. Joguei de novo aqui. Então, onde estava? No contexto. mg, massa, aqui, joguei o K. Simplificando, de fato, deu uma unidade de metro. Tá? Usando o SI como referência. Então, tá ok. Eu não estou usando aqui uma análise dimensional propriamente dita, né? Uma coisa usando as primitivas, LMT, sistema LMT. Não, só quero apenas conferir se de fato aquilo tem dimensão de distância, né? De deformação de distância. No caso aqui, usei o metro como referência. Tudo bem? Vamos agora para a letra B, que é a aceleração. E que a expressão, usando as grandezas envolvidas, deu KD sobre M. K constante elástica, D a deformação, uma das deformações da mola, e M a massa daquele corpo que está pendurado na mola. Então vamos lá. A unidade do A vai ser a unidade do K vezes a do D sobre M. A do K já achamos aqui. Quilograma metro por segundo quadrado por metro. Coloquei aqui. A deformação a gente sabe que é em metro. A massa em quilograma. Articulando aqui, cancela-se tudo, sobra aqui a aceleração
deu uma unidade de metro por segundo quadrado. Ok, então realmente, de fato, a expressão que nós achamos, tanto a letra A quanto na B, deu a expressão de fato da grandeza que encontramos naquela situação, tanto A quanto B. Tá ok? Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.